Você já parou para pensar por quê? De repente, sua casa parece estar sempre uma bagunça. Mesmo que você passe horas arrumando aquela sensação de que não importa o que faça, os objetos simplesmente se acumulam. E os espaços que antes eram amplos agora parecem menores e cheios demais. É uma realidade dolorosa, não é? À medida que envelhecemos, a energia diminui. E o que antes era fácil, como manter a casa organizada, se torna um desafio pesado, quase uma batalha diária. Muitas vezes. Essa sensação de desordem não é um reflexo de falta de cuidado, mas sim de pequenas coisas, quase invisíveis, que se infiltram no nosso dia a dia e transformam o nosso lar. Mas e se eu te dissesse que a bagunça nem sempre é culpa da falta de tempo ou energia? Há segredos, pequenas coisas surpreendentes, que contribuem para essa sensação de desordem e tiram a leveza do seu ambiente. Coisas que fazemos sem perceber. Hábitos que se formaram ao longo dos anos. Ou objetos que se tornaram mais do que simples peças na sua casa. Não se preocupe. Não é algo que você esteja a fazer mal, mas sim algo que podemos aprender a ver de outra forma. Neste vídeo, vamos descobrir 5 dessas coisas que, sem que você perceba, estão tornando sua casa mais cheia e menos acolhedora. O melhor de tudo é que vamos ver como você pode resolver isso rapidinho, transformando seu lar num refúgio de paz e funcionalidade, como ele realmente merece ser. Fique comigo até o final, porque a última dica pode realmente mudar a forma como você vê seu lar e lhe trará uma surpresa que vai aliviar sua mente e o seu dia a dia. Então, vamos mergulhar de cabeça no primeiro ponto que, muitas vezes, passa despercebido, mas que tem um impacto enorme na sensação de desordem da sua casa, a acumulação sentimental excessiva. Pense bem, na sua vida, você acumulou muitas histórias, muitas memórias, e é natural que queira guardar um pedacinho de cada uma delas. Mas, por vezes, transformamos cada lembrança num objeto físico. E esses objetos, com o tempo, começam a sobrecarregar os nossos espaços. Falo de cartas antigas, fotografias em papel que já estão em álbuns, mas ainda assim guardadas em caixas. Pequenos presentes de amigos ou familiares que já não estão mais entre nós. Lembrancinhas de viagens que, por si só, não têm grande utilidade, mas carregam um peso emocional imenso. Há também o famoso guardar para os netos, que se torna um repositório interminável de itens que, com toda a probabilidade, os netos nunca vão querer ou precisar. É uma armadilha, porque mexer nesses objetos é mexer nas emoções. E isso é difícil. Quem de nós não tem aquela caixa de recortes de jornal de um evento importante? Ou aquela pequena estatueta que alguém ofereceu há décadas e que agora está escondida num canto? O problema é que, quando esses objetos não têm um lugar de destaque, acabam por se espalhar, misturar-se com outras coisas, e em vez de trazerem alegria, trazem uma sensação de peso e desorganização. Para resolver isso, a primeira dica é criar uma caixa das memórias. Escolha uma caixa, uma só, que seja especial e bonita. Esta será a sua arca do tesouro para as coisas verdadeiramente importantes e insubstituíveis. Em vez de guardar tudo, faça uma seleção rigorosa. Pergunte-se: este objeto realmente me traz uma alegria imensa, ou uma memória viva e única, ou a memória já está gravada no meu coração e a foto já digitalizada? Muitas vezes, a emoção está na lembrança, não no objeto em si. Para as fotografias, considere digitalizá-las. Existem serviços que fazem isso por si, e assim, pode ter todas as suas recordações guardadas de forma segura, acessível e sem ocupar espaço físico. Compartilhe essas fotos digitais com a família. Crie apresentações de slides para ver na televisão. É uma forma de reviver essas memórias sem o peso da acumulação física.
Outra estratégia é envolver a família na decisão do que guardar. Talvez aquele troféu antigo ou aquela coleção de selos não tenha o mesmo significado para os seus netos, mas eles podem ter um interesse genuíno em algumas histórias por trás dos objetos. Separe algumas peças-chave, talvez uma ou duas que realmente contem uma história, e passe-as a eles pessoalmente, explicando o significado. Isso cria um laço e garante que o valor emocional não se perde, enquanto o resto pode ser libertado. Liberte-se dos culpados de "e se eu precisar disto um dia" para objetos que são claramente duplicados ou que não usa há anos, como aquela chávena de chá sem o conjunto, ou a toalha de renda que nunca sai do armário. O objetivo não é apagar a sua história, mas sim dar espaço para que a sua vida continue a ser vivida num ambiente leve e fluido, onde cada objeto que permanece tem um propósito ou um lugar de destaque. Seguindo em frente, vamos falar sobre o segundo grande inimigo da casa organizada, que opera à vista de todos, mas que é tão teimoso quanto o primeiro às superfícies planas que se tornam ímãs de tudo e mais alguma coisa. Pense na sua mesa da sala, no balcão da cozinha, no topo da cômoda do quarto, ou até mesmo naquela cadeira que, em vez de servir para sentar, se transformou num cabide improvisado para tanta roupa que vai vestir amanhã. Estes são os pontos de acumulação mais visíveis e muitas vezes os mais frustrantes. Um envelope de correspondência aqui, as chaves ali, os óculos de leitura noutro lado, vários comandos da televisão, medicamentos à mão, jornais de dias passados, projetos de costura ou de bricolagem que ficaram a meio rapidamente. O que era um espaço de trabalho ou de descanso torna-se um emaranhado de objetos sem lugar, criando um ruído visual constante que cansa a mente. A verdade é que estas superfícies são um convite aberto para a desordem, porque são fáceis de usar como ponto de aterragem temporário para tudo o que carregamos ou usamos. Mas esse temporário muitas vezes se transforma em permanente. Para combater este fenômeno, a primeira estratégia é designar pontos de aterragem específicos e intencionais para os objetos mais comuns. Perto da porta de entrada, tenha um pequeno tabuleiro ou uma caixa bonita para as chaves, a carteira e o telemóvel. Na sala, tenha um cesto decorativo ou uma pequena caixa para guardar todos os comandos da televisão, assim como os óculos. Na cozinha, um organizador de correspondência pode fazer maravilhas para evitar que as faturas da EDP ou as brochuras do supermercado se espalhem pelo balcão. A ideia é ter um lugar certo para cada coisa, e que esse lugar seja prático e acessível. A segunda dica é a regra de 1 minuto. Se demorar menos de 1 minuto para guardar algo no seu devido lugar, faça-o imediatamente. Acabou de ler o jornal? Leve-o para o ecoponto. Terminou de tomar os seus medicamentos? Guarde-os no armário. Tirou um casaco? Pendure-o. Esta pequena mudança de hábito parece insignificante, mas ao fim do dia, evita que uma montanha de objetos se acumule. Outra forma de abordar esta questão é fazer uma limpeza de superfície diária, talvez antes de ir para a cama. Dedique 5 a 10 minutos para percorrer as superfícies planas da sua casa e devolver cada objeto ao seu lugar. Verá a diferença que faz acordar com a casa arrumada, pronta para um novo dia, sem o peso visual da desorganização. Pode também fazer uma experiência. Escolha uma superfície que esteja sempre desarrumada e limpe-a completamente. Deixe-a vazia durante 1 dia ou 2. Observe como essa mudança afeta o seu humor e a sua percepção do espaço. Ficará surpreendido com a sensação de calma e clareza que um espaço livre de objetos pode trazer. É uma forma de sentir o benefício antes de se comprometer com a mudança em toda a casa.
para as cadeiras que viraram cabides. A solução é simples: ou a roupa vai para o armário, ou para o cesto da roupa suja. Não há meio termo. Invista num cabideiro de pé. Se precisar de um lugar temporário para o casaco ou o pijama que vai usar no dia seguinte. Mas mantenha a cadeira livre para o seu propósito original. Lembre-se, o objetivo é criar um ambiente que suporte a sua tranquilidade e bem-estar. Não que seja uma fonte constante de estresse visual. Agora que olhamos para a armadilha dos objetos sentimentais e dos espaços planos que atraem tudo, vamos desvendar mais alguns mistérios que se escondem à vista de todos, tornando sua casa menos serena do que poderia ser. O terceiro ponto surpreendente que contribui para a desordem é o excesso de duplicação e as compras por impulso, ou só por via das dúvidas. Quantas vezes vamos ao supermercado e vemos aquele azeite em promoção, ou o papel higiênico em embalagem gigante, e pensamos, é uma ótima oportunidade, vou levar. O problema é que já temos em casa, mas compramos mais, e mais, e mais. De repente, temos 3 garrafas de azeite abertas, pilhas de papel higiênico que não cabem no armário da casa de banho, e detergentes para a roupa que durariam um ano inteiro. Isso não só ocupa um espaço precioso, como também nos faz esquecer o que realmente temos, levando a mais compras desnecessárias e, em alguns casos, até o desperdício de produtos que perdem a validade antes de serem usados. Esta mentalidade do just in case estende-se a muitos outros itens. Quantos de nós não temos 3 conjuntos de panelas, quando na verdade usamos apenas 1 ou 2 ou vários liquidificadores, batedeiras e outros eletrodomésticos pequenos que foram presentes ou comprados numa fase de entusiasmo, mas que raramente são utilizados esses itens, mesmo que guardados nos armários. Criam uma sensação de aperto e dificultam o acesso ao que realmente usamos, para combater a duplicação e o excesso. A primeira coisa a fazer é um inventário rápido antes de ir às compras. Dê uma olhadela na despensa, no armário da lavandaria, no armário da casa de banho. Anote o que realmente precisa. Para produtos de uso frequente, como o azeite, o café ou a massa. Designe um único local de armazenamento para as suas reservas. Só compre um novo quando esse espaço estiver vazio ou quase vazio. Isto ajuda a controlar o volume e a evitar que as coisas se percam no fundo do armário. Para os eletrodomésticos e utensílios de cozinha, seja honesto consigo mesmo. Pergunte-se, quando foi a última vez que usei isto? Se a resposta for há mais de 1 ano ou nunca, é provável que não precise dele. Considere doar ou vender esses itens. Há muitas instituições de caridade que aceitam eletrodomésticos em bom estado, e alguém pode estar a precisar. Adotar a regra do um entra, um sai para certas categorias pode ser transformador. Para cada peça de roupa nova que compra, uma antiga tem de sair. Para cada novo livro que adquire, um tem de ser doado. Isto cria um ciclo saudável e impede que a acumulação se torne incontrolável. Não se trata de privação, mas sim de ter o suficiente, o que realmente usa e valoriza, e de libertar o espaço para a leveza e a funcionalidade. O quarto ponto que surpreende muita gente pela sua capacidade de criar desordem é a selva de cabos e eletrônicos no mundo de hoje. A tecnologia é uma parte inevitável da nossa vida, mas ela traz consigo um emaranhado de fios, carregadores antigos e dispositivos obsoletos que se acumulam silenciosamente. Pense na gaveta dos cabos, que todos temos carregadores de telemóveis antigos que já não existem. Fios de aparelhos que nem sequer se lembra para que servem. Várias extensões, adaptadores e transformadores. Estes cabos, quando não estão em uso,
Tendem a emaranhar-se uns nos outros, criando uma confusão visual e uma dor de cabeça sempre que precisamos de encontrar algo. Além disso, ter vários aparelhos eletrônicos antigos, como telemóveis de décadas passadas, leitores de DVD que já não usa, ou comandos de televisão que pertencem a televisões que já não tem. Tudo isso adiciona peso e desordem aos seus espaços. Essa desordem não é apenas visual. Cabos emaranhados podem ser perigosos, criando riscos de tropeçar ou de incêndio se estiverem danificados. A primeira etapa para domar esta selva é reunir todos os cabos e eletrônicos num só lugar. Depois, comece a identificar. Pegue em cada cabo e pergunte-se: a que aparelho isto pertence? Ainda uso esse aparelho? Se não tiver um aparelho correspondente, ou se o aparelho já não funcionar, ou se não o usa há muito tempo, é hora de deixar o cabo ir. Para os cabos que decide manter, use abraçadeiras de cabos, velcro ou pequenos elásticos para enrolá-los de forma organizada. Pode até etiquetá-los para saber a que aparelho pertencem, o que poupará tempo e frustração no futuro. Considere ter uma caixa ou um organizador específico para os cabos que usa regularmente, mas que não estão ligados constantemente, como carregadores de telemóvel e de tablet. Mantenha os carregadores que usa diariamente conectados e organizados por detrás dos móveis ou com pequenos organizadores de cabos para que não fiquem visíveis. Quanto aos eletrônicos antigos, como telemóveis e computadores que já não funcionam, é importante descartá-los de forma responsável. Não os deite no lixo comum, em Portugal. Pode levá-los a pontos de recolha específicos, como os pontos Electran ou grandes superfícies comerciais que têm contentores para resíduos eletrônicos. Isso garante que os materiais são reciclados corretamente e não poluem o ambiente. Liberte-se do peso dos eletrônicos obsoletos e dos cabos emaranhados. Vai sentir um alívio imediato no seu espaço e na sua mente, transformando um canto de frustração numa área de clareza e funcionalidade. Por fim, o quinto ponto surpreendente que contribui para a sensação de desordem no nosso lar é o guarda-roupa e o armário da roupa de casa excessivamente cheios. É uma situação muito comum, especialmente com o passar dos anos, que acumulamos roupas de todas as fases da nossa vida. Aquela peça que um dia ainda pode servir. A roupa que foi comprada para uma ocasião especial e nunca mais foi usada. O conjunto que está bom para andar em casa, mas que, na verdade, já está gasto e sem forma. O mesmo se aplica à roupa de cama e de banho. Quantos jogos de lençóis e toalhas temos que raramente são usados, ou que já estão desbotados e velhos, mas que guardamos apenas por precaução ou para as visitas? O resultado é um armário superlotado, onde é difícil encontrar o que se procura. As gavetas não fecham bem e a sensação de que nunca temos nada para vestir. Mesmo com um armário cheio, este excesso não só cria desordem visual, mas também impede a energia de fluir no nosso quarto e torna o processo de se vestir ou de trocar a roupa de cama numa tarefa árdua. Para resolver esta questão, a primeira coisa a fazer é um desafio do guarda-roupa. Comece por retirar tudo do armário e das gavetas. Sim, tudo, e coloque num monte na cama, à medida que pega em cada peça de roupa. Pergunte-se: isto me serve bem agora? Eu uso isto regularmente. Isto me faz sentir bem e confiante. Se a resposta for não a qualquer uma dessas perguntas, é hora de agradecer a peça por ter cumprido o seu propósito e deixá-la ir. Seja honesto consigo mesmo. Aquela roupa que espera que volte a servir, ou que está fora de moda há anos, só está a ocupar espaço e a gerar frustração. Para a roupa de cama e de banho, aplique a mesma lógica. Quantos jogos de lençóis realmente precisa para cada cama? 2 a 3 jogos por cama
são mais do que suficientes. Um em uso, um na lavagem e um de reserva. Para as toalhas, a mesma coisa. Tenha um número razoável para o seu agregado familiar e talvez um extra para visitas, se as toalhas já estão desgastadas, desbotadas ou com buracos. Elas podem ser transformadas em panos de limpeza ou descartadas de forma adequada. Aquelas peças que ainda estão em bom estado, mas que não usa, podem ser doadas a instituições de caridade locais, como a Cruz Vermelha, ou a associações que apoiam famílias carenciadas. Há sempre alguém que pode fazer bom uso delas. Libertar-se do excesso no guarda-roupa e nos armários de roupa de casa não é apenas sobre ter menos coisas. É sobre ter as coisas certas, as que realmente servem, as que o fazem sentir bem e que contribuem para um ambiente mais organizado e tranquilo. Imagine a facilidade de encontrar o que precisa, o prazer de abrir um armário onde tudo respira e está no seu devido lugar. É uma sensação de leveza e controlo que vale muito a pena. Chegamos agora à parte onde vamos juntar todas as peças e ver como estas pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigante na sua vida. Vimos juntos como apegos emocionais, por mais válidos que sejam, podem sobrecarregar nossos espaços, transformando memórias preciosas em fontes de desordem quando acumuladas em excesso. Falamos sobre a armadilha das superfícies planas, que atraem tudo, desde correspondência a comandos da televisão. E como um simples hábito de guardar, pode transformar esses pontos de caos em áreas de clareza e funcionalidade. Discutimos a importância de ser mais consciente com as compras, evitando duplicações desnecessárias que só ocupam lugar na despensa e nos armários, tornando a nossa casa um depósito de "e se eu precisar disto um dia?", em vez de um espaço de uso diário e prazer. Exploramos o emaranhado de cabos e eletrônicos, um verdadeiro ruído visual que podemos silenciar com um pouco de organização e o descarte responsável do que já não serve. E, por fim, revisitamos os guarda-roupas e armários de roupa de casa, que muitas vezes guardam mais talvez do que uso diário, impedindo-nos de desfrutar de um armário leve e funcional. O que aprendemos hoje não são apenas truques de arrumação, mas sim uma forma de repensar a nossa relação com os objetos que nos rodeiam. Não se trata de ter uma casa vazia ou impessoal, mas sim de criar um lar que respire, que lhe traga paz e facilidade cada pequena decisão de deixar ir, de organizar um canto, de questionar a necessidade de um objeto. É um passo em direção a um ambiente mais leve e um coração mais tranquilo. É sobre criar um santuário para você, onde a funcionalidade e o conforto caminham de mãos dadas com as suas memórias mais preciosas, mas sem que essas memórias se tornem um peso. Lembre-se, o processo de desorganizar e organizar é contínuo. Não é algo que se faz uma vez e pronto. É uma prática diária de atenção e carinho com o seu espaço e, consequentemente, consigo mesmo, ao libertar a sua casa do excesso. Você liberta a sua mente do stress e da sobrecarga, criando um ambiente que realmente o apoia na sua jornada. Eu adoraria saber de você qual dessas surpresas te impactou mais. Qual foi o ponto que mais ressoou consigo e que você sente que pode começar a mudar hoje? Ou qual é o seu maior desafio na hora de organizar a casa? Talvez tenha uma dica sua para partilhar com a nossa comunidade. Compartilhe sua experiência e suas ideias nos comentários abaixo. Sua história e seus conselhos podem inspirar muitas outras pessoas que estão a passar pelas mesmas dificuldades. Nós somos uma comunidade que se apoia e aprende uns com os outros, e cada comentário seu é valioso para todos. Se este vídeo te trouxe alguma luz,
Se te deu novas perspectivas ou se te inspirou a fazer uma pequena mudança no seu lar, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda muito o canal a continuar a trazer conteúdo útil e relevante como este, alcançando mais pessoas que precisam destas dicas. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no botão de subscrever para não perder os próximos vídeos. E já agora, ative o sininho para ser avisado sempre que publicarmos algo novo, assim. Você será sempre um dos primeiros a receber os nossos conselhos e a participar nas nossas conversas. Viver uma vida plena, com leveza e serenidade, é um presente que você merece em todas as idades. A sua casa é o seu porto seguro. O seu ninho merece ser um lugar onde você se sinta feliz, tranquilo e revigorado. Comece hoje a transformar o seu lar. Um pequeno passo de cada vez. E sinta a diferença que um ambiente mais organizado faz na sua mente e no seu espírito. Você merece o melhor. Merece um lar que celebre a sua vida, não que a sobrecarregue. Até a próxima. E que a paz e a organização reinem no seu lar. Cuide bem de si e do seu espaço.